Você já parou para pensar que, no Brasil, comprar uma casa própria virou praticamente uma lenda urbana? Não é exagero. A sensação é que existem apenas 3 categorias de pessoas: aquelas que herdam imóvel, aquelas que ganham na loteria e o resto de nós que sonha, calcula, economiza e, mesmo assim, parece que o sonho da casa própria sempre foge um passo à frente. Aqui, financiamento não é apenas um contrato. É uma corrida de obstáculos disfarçada de oportunidade. Vamos começar pelo básico: o preço dos imóveis. Ele sobe mais rápido que a inflação, mais rápido que seu salário. Você junta dinheiro, vê a parcela que caberia no bolso e pronto. No mês seguinte, o imóvel que você gostou já custa mais caro. Parece perseguição pessoal, mas é apenas o sistema funcionando exatamente como quer. Você corre atrás, mas nunca alcança. E claro, para ajudar, temos o famoso programa de financiamento que promete tornar a casa própria acessível. A pegadinha? Ele te faz sentir que está quase lá, enquanto secretamente multiplica os juros, a burocracia e a dor de cabeça que você nem imaginava que existia. E não para por aí. O primeiro impacto real é a entrada. Aquela quantia simples de 20% a 30% do valor do imóvel, que parece razoável no papel, mas que na prática exige meses ou anos de economia extrema, cortes de despesas, jejum de luxo e renúncia quase total da vida social. É como se o banco dissesse: quer a casa? Então sacrifique tudo que te faz feliz antes mesmo de entrar nela. E isso é só o começo. Depois vem a dança dos juros e das parcelas, que vai transformar sua noção de planejamento financeiro em um pesadelo de longo prazo. Imagine só: você finalmente consegue juntar a entrada, escolhe o imóvel, assina o contrato, e aí descobre que o financiamento não é apenas uma ajuda, é um contrato de lealdade eterna ao banco. Cada parcela paga parece pouco, mas multiplicada pelo prazo total, você percebe que o valor final pode ser quase o dobro do preço inicial do imóvel. E mesmo assim, o sistema te faz sentir sortudo por conseguir entrar nessa oportunidade. A verdade é dura. O financiamento da casa própria no Brasil é uma corrida de resistência. Ele testa paciência, disciplina financeira, capacidade de suportar frustração e até a força emocional. É um jogo desigual em que você corre, mas a linha de chegada está sempre um pouco mais longe do que parecia. Por isso, se você está pensando em financiar, prepare-se para encarar não só uma dívida, mas um ritual quase cruel que transforma o sonho da casa própria em um pesadelo burocrático, financeiro e emocional. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo de obstáculos, armadilhas e surpresas desagradáveis. Vamos mostrar por que é, de fato, uma pena tentar financiar a casa própria no Brasil. E, quem sabe, dar algumas luzes de como não se perder nesse labirinto interminável de juros, entradas e parcelas intermináveis. Se você acha que o maior problema do financiamento é só o valor das parcelas, prepare-se. O verdadeiro golpe começa antes mesmo de assinar o contrato. Estamos falando da famigerada entrada. Aquela quantia inicial que parece simples no papel, mas que na prática funciona como uma espécie de porta de entrada para o clube dos desesperados. Normalmente, os bancos pedem algo em torno de 20% a 30% do valor do imóvel. Parece razoável? Só que na vida real, para a maioria dos brasileiros, isso equivale a praticamente anos de economia extrema. Abrir mão de férias, lazer, festas de aniversário, Netflix e qualquer outro resquício de diversão que você possa imaginar. E não pense que os bancos estão preocupados com você. Eles não querem saber se você vai passar aperto, perder noites de sono ou até vender um rim no mercado negro para juntar o valor da entrada. Eles apenas querem garantir que o contrato seja assinado e que você comece a pagar juros sobre juros. Cada centavo da entrada é uma pequena vitória para você, mas uma enorme vitória para o sistema financeiro, que já ganhou a primeira rodada antes mesmo de você entrar na disputa. Mas o sofrimento não termina com a entrada. Existe o famoso truque psicológico, a ilusão de progresso.
O banco faz você acreditar que, com essa entrada, você já está quase lá, que a casa é sua. Mas, na prática, é só o começo de uma longa série de parcelas que vão consumir décadas de sua vida. Você se sente esperançoso, mas, secretamente, está se comprometendo a pagar muito mais do que imagina. É como se te dessem um doce na mão e, no mesmo instante, cobrassem uma dívida vitalícia por ele. E tem mais. Nem todo o valor da entrada é transparente. Muitas vezes existem taxas escondidas, avaliação do imóvel, cartório, seguros obrigatórios, que aumentam o valor inicial sem que você perceba. Então aquela entrada que parecia possível, rapidamente se transforma em um valor quase inacessível. Para muitas pessoas, isso significa adiar sonhos, cortar gastos essenciais e, em alguns casos, até adiar planos de vida como casar, ter filhos ou investir em educação. O mais irônico de tudo, enquanto você sofre para juntar a entrada, o mercado imobiliário continua subindo e a cada mês que passa, seu sonho fica um pouco mais distante. É como correr em uma esteira. Você se esforça, se sacrifica, mas o chão nunca chega. O sonho da casa própria se torna uma espécie de miragem, sempre visível, mas impossível de tocar sem que você se desgaste emocional e financeiramente. No fundo, essa entrada inicial é mais do que um valor monetário. É um teste de resistência, paciência e resignação. É o primeiro lembrete diário de que financiar imóvel no Brasil não é apenas comprar um bem, mas entrar em um contrato de sofrimento cuidadosamente planejado. E tudo isso, claro, sob a aparência de oportunidade, modernidade e independência financeira, que, convenhamos, é mais ilusória do que real, porque, se a entrada já é um soco no bolso, os juros são o soco que dói todos os meses e que você ainda paga sorrindo. Sim, porque os bancos têm uma habilidade única de transformar um sonho aparentemente possível em uma dor financeira contínua e invisível. No financiamento de imóvel, os juros não são apenas uma taxa, eles são um monstro silencioso que cresce enquanto você dorme, toma café ou faz planos de decoração. Cada parcela que você paga é uma pequena fatia do lucro do banco, não da sua casa. Vamos colocar em números para não restar dúvida. Imagine um imóvel de 300 mil reais financiado em 30 anos, com taxa de juros de cerca de 8% ao ano. Um valor nem tão absurdo para o Brasil. Ao final do financiamento, o total pago pode ultrapassar 600 mil reais. Sim, o dobro do valor inicial do imóvel. E você que pensava estar investindo na própria casa, percebe que está, na verdade, financiando o lucro do banco por décadas. E como se não bastasse, os juros são calculados de forma que você paga muito mais no início, criando aquela sensação cruel de que nunca vai sair do vermelho. O mais irônico é como os bancos escondem isso com palavras bonitas: taxa competitiva, parcelas que cabem no seu bolso, oportunidade imperdível. Na prática, é como se te dissessem: venha gastar metade da sua vida pagando algo que poderia custar metade se fosse à vista. E claro, você ainda se sente sortudo, porque afinal, conseguiu financiar a casa própria. Mas essa sorte é temporária, porque os juros estão sempre lá, silenciosos, crescendo e corroendo qualquer sensação de progresso. E os juros não vêm sozinhos. Muitas vezes, eles vêm acompanhados de taxas adicionais obrigatórias, como seguro habitacional, taxa de administração e atualizações monetárias que transformam cada parcela em um desafio emocional. Você paga, sente que está avançando, mas na verdade está apenas mantendo o monstro vivo. E a cada mês que passa, a dívida se torna mais pesada e a sensação de liberdade vai desaparecendo junto com o seu saldo bancário. O mais cruel de tudo é que você não pode simplesmente ignorar os juros. Eles estão embutidos no contrato, escondidos nas entrelinhas, mas Mongo sempre cobrando o preço máximo. Não existe mágica, não existe atalho. Quanto mais tempo você leva para quitar, mais juros acumula.
E mais você percebe que a casa própria, tão sonhada, custa muito mais do que você imaginava. No fundo, os juros são o lembrete diário de que no Brasil, financiar imóvel é entrar em um contrato com o tempo e com o dinheiro, onde o banco sempre sai ganhando e você sai aprendendo uma lição cara sobre paciência, planejamento e a crueldade do mercado imobiliário. Porque não é apenas uma casa que você está comprando. É uma dívida que parece infinita, um ciclo que testa limites financeiros e psicológicos e, ironicamente, é apresentado como a realização do seu maior sonho. Se você sobreviveu à entrada e aos juros, prepare-se para o próximo teste, o pacre prazo do financiamento. O famoso parcelamento em 30 anos, que na propaganda parece um gesto de bondade dos bancos, mas na prática é uma sentença de longa duração. Quando você olha para os anúncios, sente aquela falsa sensação de alívio. Ufa, parcelas pequenas! Mal sabe você que, ao optar pelo prazo longo, está assinando um contrato que vai consumir praticamente uma vida inteira de seus recursos financeiros. Vamos falar a real. 30 anos não é apenas muito tempo, é praticamente uma vida inteira. É o equivalente a se comprometer a pagar uma dívida durante 3 décadas, atravessando mudanças de emprego, inflação, crises econômicas, aposentadorias e até decisões inesperadas de vida. Durante todo esse tempo, cada parcela que você paga é uma lembrança constante de que, por mais que você se esforce, o objetivo de quitar o imóvel parece sempre fugir um passo à frente. Você pode até se sentir confortável pagando parcelas menores agora, mas na soma total, o valor final a ser pago é muito maior do que o dobro do valor do imóvel, dependendo da taxa de juros e das atualizações monetárias. É como caminhar em uma esteira que acelera à medida que você corre. Você faz esforço, mas a linha de chegada se afasta cada vez mais. A ironia é que o sistema vende essa eternidade como algo positivo. Parcelas que cabem no seu bolso, financiamento acessível para todos. Mas a realidade é outra. Cada parcela é um lembrete de que você não está apenas comprando uma casa, está comprando uma obrigação vitalícia, que vai influenciar decisões importantes da sua vida, como ter filhos, investir em estudos, trocar de carro ou até mudar de cidade. Você está literalmente trocando décadas de liberdade financeira por uma sensação temporária de conquista. Além disso, o prazo longo cria uma falsa sensação de segurança. A maioria das pessoas se ilude pensando: se eu atrasar uma parcela, não tem problema, ainda tenho anos para pagar. O problema é que atrasos podem gerar multas, juros ainda maiores e uma dor de cabeça que se acumula junto com o tempo. Em outras palavras, o prazo que parecia seu aliado pode rapidamente se tornar seu carrasco. E o mais cruel, enquanto você paga durante décadas, o valor do imóvel continua subindo no mercado. Isso significa que, ao final do financiamento, mesmo tendo pago religiosamente todas as parcelas, você não terá o mesmo poder de compra que teria se tivesse feito escolhas diferentes ou economizado de outra forma. O sonho da casa própria se transforma em uma corrida infinita entre pagar o financiamento e acompanhar a valorização dos imóveis, onde você nunca chega completamente ao ponto de vitória. No fundo, o prazo é a prova de que financiar casa própria no Brasil é um teste de resistência, paciência e resignação. Ele transforma o que deveria ser uma conquista de vida em um compromisso de décadas. Cheio de pressão psicológica e financeira, enquanto o mercado imobiliário sorri silenciosamente, sabendo que você está preso no ciclo que ele mesmo criou. Porque, ironicamente, quanto mais você paga, mais longe o sonho parece. Se você sobreviveu à entrada, aos juros e ao prazo interminável, parabéns! Agora chegou a hora de enfrentar o verdadeiro labirinto burocrático do financiamento imobiliário. Porque, convenhamos, o Brasil não poderia simplesmente deixar você pagar por décadas e conquistar sua casa sem adicionar uma camada extra de frustração: a papelada. Contratos, certidões, aprovações, laudos,
análises de crédito e, claro, aquela sensação constante de que alguém, em algum lugar, está fazendo questão de tornar cada etapa o mais demorada e confusa possível. O processo de financiamento começa simples na propaganda. É rápido, fácil e seguro. Na prática, é quase uma prova de resistência mental. Você entrega documentos, assina formulários, espera aprovações que demoram semanas, às vezes meses, e a cada passo descobre exigências novas. Uma certidão que parecia desnecessária se torna obrigatória. Uma assinatura extra aqui, um carimbo ali. Cada detalhe é uma armadilha projetada para testar sua paciência. E se você acha que algum funcionário vai agilizar seu processo, pense de novo. O sistema funciona no ritmo da burocracia. Lento, impessoal e cruel. E não pense que erros simples passam despercebidos. Um número errado em um formulário, uma assinatura esquecida ou um documento que não estava atualizado pode travar o processo inteiro. Nesse momento, você percebe que não é apenas um cliente, é um prisioneiro da burocracia, forçado a refazer passos que já tinha completado e a responder perguntas que nunca deveriam ter sido feitas. É um ciclo infinito de esforço sem progresso aparente, onde cada semana perdida significa atraso na conquista do seu tão sonhado imóvel. Além disso, cada etapa burocrática vem com custos ocultos. Taxas de cartório, certidões, análise de crédito e seguros obrigatórios que se acumulam como se fossem pequenos lembretes dolorosos do quanto esse sonho vai custar caro. Você começa a perceber que a casa própria não é apenas um bem físico, mas um investimento de paciência, tempo e nervos, com um preço emocional que ninguém divulga. O lado irônico disso tudo é que, no final, quando você finalmente acha que está pronto para assinar, ainda há a sensação de que poderia ter feito algo diferente para evitar meses de dor de cabeça. Mas, infelizmente, não há atalhos. A burocracia é um ritual que você deve cumprir, uma espécie de prova social que diz: se você realmente merece essa casa, suportará semanas, talvez meses, de processos intermináveis e frustrantes. No fundo, a burocracia é mais do que papelada e carimbos. É uma barreira psicológica que transforma um sonho de conquista em um teste de resistência, paciência e perseverança. Cada assinatura, cada certidão e cada aprovação atrasada é um lembrete de que financiar a casa própria no Brasil não é apenas uma questão de dinheiro. É uma batalha emocional constante e que mesmo os mais preparados podem se sentir esmagados pelo peso do sistema. Se você achava que a maior dificuldade de financiar a casa própria era juntar entrada, enfrentar juros abusivos, parcelas intermináveis ou a burocracia sem fim, prepare-se. O imóvel em si ainda guarda armadilhas que podem transformar seu sonho em pesadelo. Porque no Brasil, a casa própria quase nunca é o que você espera. E o preço disso não está só no contrato ou nas parcelas, mas nas surpresas ocultas que aparecem depois da assinatura. Primeiro temos o clássico condomínio. Você se empolgou com o apartamento, achou que finalmente teria seu espaço e liberdade, e então descobre que o valor do condomínio não está incluído nas parcelas do financiamento. Ele chega todo mês como um lembrete cruel de que sua casa própria ainda custa mais do que você imaginava. E claro, quanto maior o imóvel ou mais luxuoso o prédio, mais cara a manutenção. Piscina, salão de festas, segurança 24 horas. Tudo maravilhoso até você perceber que o bolso está sendo drenado em nome de comodidades que você nem sempre usa. Depois vem a infraestrutura e acabamento. Promessas de pisos de primeira, áreas comuns impecáveis e apartamentos prontos podem se revelar uma ilusão quando você descobre infiltrações, pintura mal feita, azulejos rachados ou vazamentos que exigem reparos caros. De repente, você percebe que, além do financiamento, precisará investir mais milhares de reais para tornar seu imóvel habitável de fato. É como comprar um carro 0 km.
e descobrir que ele precisa de conserto antes mesmo de sair da concessionária. E não podemos esquecer das taxas de reajuste. IPTU, seguro obrigatório, atualizações condominiais e eventuais ajustes de taxas bancárias. Cada mês traz uma novidade que parece pequena isoladamente, mas que, somada ao longo do tempo, consome uma parte significativa do orçamento. Você se sente enganado? Talvez. Mas o sistema é projetado exatamente para que a sensação de que você está no controle seja apenas uma ilusão momentânea. A cereja do bolo é a valorização ou desvalorização do imóvel. Muitos compram pensando em investir, imaginando que o bem vai se valorizar. Mas a realidade é que o mercado imobiliário é imprevisível. Em algumas regiões, o imóvel perde valor, deixando você com uma dívida que supera o preço de venda. E, ironicamente, a sensação de que correu atrás de um sonho que se transformou em problema. No fundo, essas surpresas do imóvel mostram que financiar a casa própria no Brasil não é apenas uma questão financeira. É um jogo psicológico onde cada detalhe, cada taxa e cada ajuste serve para lembrar que você não comprou apenas uma casa. Comprou um pacote de responsabilidades, dores de cabeça e armadilhas emocionais, cuidadosamente escondidas sob a promessa sedutora do lar dos sonhos. É como se o sistema dissesse: bem-vindo à casa própria. Agora descubra quanto realmente vai custar viver nela. Se você sobreviveu à entrada, aos juros, ao prazo eterno, à burocracia infernal e às surpresas do imóvel, prepare-se para a realidade final, a verdadeira conta que ninguém te mostra. Financiar a casa própria no Brasil não é apenas um desafio financeiro, é um compromisso que consome décadas de sua vida, moldando cada decisão que você toma, e muitas vezes roubando momentos preciosos que poderiam ser aproveitados de forma mais leve. A cada mês, quando a parcela chega, você sente a dor silenciosa de que grande parte do seu esforço está indo embora. Salário que poderia ser investido em lazer, viagens, educação, saúde ou até mesmo poupança para emergências é destinado ao banco. E o mais cruel, por mais que você se esforce para quitar antes, o sistema é projetado para que o banco lucre mais enquanto você paga. Não existe atalho, não existe mágica. A sensação de progresso é lenta, quase imperceptível, e muitas vezes você olha para trás e percebe que, apesar de décadas de pagamento, ainda há muito a percorrer. E não para por aí. Com o orçamento comprometido, cada decisão financeira se torna dolorosa. Comprar móveis, trocar eletrodomésticos, investir em educação dos filhos ou até planejar uma viagem em família vira um dilema constante. É como viver com um fantasma invisível que sussurra: lembre-se, a casa ainda não é sua de verdade. Cada centavo que você gasta está pagando o banco. Essa realidade transforma o sonho em um ciclo de ansiedade e preocupação, onde a liberdade financeira que você imaginava conquistar é, na verdade, uma miragem distante. Além disso, crises econômicas, inflação e mudanças inesperadas de vida podem tornar o financiamento ainda mais cruel. Perder o emprego ou enfrentar aumento de taxas significa que a parcela, que parecia suportável, pode se tornar insustentável. E a consequência não é apenas financeira, é emocional. A casa própria deixa de ser símbolo de conquista e passa a ser um lembrete constante de limitações, sacrifícios e frustrações. Ironia final: o sonho de estabilidade que o financiamento promete se transforma em um contrato de tensão prolongada, no qual cada mês pago é uma mistura de alívio temporário e ansiedade futura. Você ganha paredes, mas perde liberdade. Ganha endereço fixo, mas sacrifica planos, lazer e, muitas vezes, paz de espírito. E, enquanto isso, o mercado imobiliário continua a crescer, os imóveis continuam a valorizar e o banco continua sorrindo silenciosamente, sabendo que você está preso no ciclo que ele mesmo criou. No fundo,
A realidade financeira do financiamento revela uma verdade dura. No Brasil, tentar conquistar a casa própria não é apenas uma busca por um lar. É uma prova de resistência, paciência e resiliência. Cada centavo pago, cada parcela quitada, cada documento assinado é um lembrete de que, às vezes, o sonho de ter a casa própria consome mais a vida do que a própria vida em si. E é exatamente por isso que, para muitos, tentar financiar a casa própria é, de fato, uma pena. Uma pena cara, longa e repleta de obstáculos. Depois de enfrentar a entrada que suga meses de economia, os juros que crescem silenciosamente, o prazo eterno de parcelas, a burocracia interminável e as surpresas do imóvel, chegamos ao que realmente importa. A dura lição que o financiamento de imóvel ensina. No Brasil, a busca pela casa própria não é apenas uma questão de dinheiro ou planejamento. É um verdadeiro teste de resistência emocional, paciência e capacidade de lidar com frustrações que se acumulam ao longo de décadas. O sonho da casa própria, que deveria ser símbolo de segurança, liberdade e conquista, muitas vezes se transforma em um labirinto de responsabilidades. Cada passo dado para alcançar o objetivo parece trazer novas barreiras, novas taxas, novas burocracias, como se o próprio sistema financeiro tivesse sido projetado para testar até onde você está disposto a ir. E enquanto você corre atrás do sonho, o banco e o mercado imobiliário seguem suas regras, indiferentes ao esforço, aproveitando-se da sua dedicação para multiplicar lucros e garantir que você pague caro, e pague por muito tempo. E a ironia é cruel. Você acredita que está comprando um lar, mas na prática está adquirindo décadas de compromisso, responsabilidade financeira constante e ansiedade. Cada parcela quitada é uma vitória, mas também um lembrete de que a liberdade financeira que você imaginava alcançar ainda está distante. É um ciclo de esforço e recompensa ilusória, no qual o que deveria trazer felicidade se torna fonte de tensão e preocupação contínua. Além disso, o financiamento não é estático. Crises econômicas, inflação, reajustes inesperados e mudanças pessoais podem transformar o que parecia um plano sólido em uma luta diária. É como se o contrato não fosse apenas com o banco, mas com o próprio destino, sempre pronto para testar sua capacidade de resistir. E, mesmo quando tudo parece estar sob controle, o valor do imóvel e as condições do mercado podem mudar, lembrando que você está sempre correndo atrás de algo que nunca se estabiliza completamente. No fim, a casa própria, tão sonhada, se revela um bem que exige mais do que apenas dinheiro. Exige paciência, sacrifício e, acima de tudo, resiliência. Cada etapa do financiamento é um lembrete de que, no Brasil, conquistar esse sonho não é simples nem rápido. É um processo que testa limites, desafia expectativas e ensina, da maneira mais dura possível, que nem tudo que reluz é realmente um passo para a felicidade. Portanto, se você está pensando em financiar, tenha consciência. Não se trata apenas de assinar um contrato ou pagar parcelas. Trata-se de se comprometer com uma jornada longa, complexa e muitas vezes ingrata. E é exatamente por isso que, no país do financiamento eterno e dos juros impiedosos, tentar conquistar a casa própria é de fato uma pena. Uma pena que exige coragem, paciência e preparo emocional. Porque, no fim das contas, o que parecia um sonho transformador, muitas vezes se revela um verdadeiro teste de resistência, onde cada vitória vem acompanhada de novas dificuldades e cada conquista financeira é apenas mais um passo no labirinto interminável da vida real.